Olá, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui falar um pouquinho sobre o romantismo no Brasil, dando continuidade aos estudos de sala, beleza? Vamos lá. Nós tínhamos visto que o romantismo ele surge lá no século XIX, em meio a um turbilhão de revoluções, entre elas a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e principalmente a Revolução do homem como um todo, a revolução da ciência, do iluminismo, impulsionando aí os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade no mundo como um todo. As pessoas buscavam seus direitos, elas queriam ser inseridas no mercado de trabalho de uma outra forma. As mulheres começam a ser revistas como cidadãs e assim por diante. Então, é um período de muita evolução e para o Brasil, o marco inicial vai ser a chegada da família real. Consequentemente, nós vamos ter uma organização do país que antes não tínhamos. Mas vamos dividir esse estudo para ficar melhor para que vocês compreendam que no Brasil, exclusivamente no Brasil, o romantismo ele é dividido em 3 gerações. E por que gerações? Porque são movimentos totalmente independentes, isolados, tá? Então, tem características diferentes, tem autores diferentes. A primeira geração no Brasil, ela vai se caracterizar como nacionalista. O que isso quer dizer? Assim como o lema francês que dizia que as pessoas tinham que amar o seu país, tinham que valorizar, o Gonçalves de Magalhães, ele impregnou a ideia aos literários da época de que os brasileiros deveriam amar o seu país e, consequentemente, elevar a natureza, elevar o índio como herói e não mais como selvagem, tá? Eles deveriam descrever a fauna, a flora e o pensamento reflexivo. Só que não deu muito certo. O pensamento aqui, ele não foi firmado porque essa ideologia contradizia os valores burgueses, elitistas. E a sociedade da época, ela buscava ser burguesa, ela se espelhava na Europa. Então, assumir que o Brasil tinha uma cultura própria era deixar de lado a cultura que eles almejavam, tá? Mas aí, nesse meio termo, houve um único escritor que ficou batendo nessa tecla. Olha, não é assim, olha, vocês estão errados. Que é o Gonçalves Dias. O Gonçalves Dias, ele acreditava que o Brasil estava acima de tudo, que o brasileiro deveria exaltar a sua pátria, deveria amá-la, deveria ter orgulho dela. E aí ele começa a questionar os valores ideológicos do nosso país e dos nossos líderes até então. Só que o cara falou tanto que incomodou as autoridades, né? Vocês sabem que essa política do Brasil não é de hoje. Então fizeram o que com ele? Exilaram, mandaram para Portugal. E lá, muito chateado, ele escreve para nós a canção do exílio, que hoje é parte do nosso hino nacional, considerado um dos poemas mais bonitos que nós temos na língua portuguesa, tá bom? A gente já leu em sala, então eu não vou me ater aqui da leitura para vocês. A segunda geração, pessoal, essa sim, ela vai ser cópia fiel do romantismo europeu. Por quê? Porque lá na Europa, o romantismo em si, ele pregava o amor acima de tudo, mas não era o amor carnal, tá? Era o sentimento do amor, o amor por amar. Não era uma coisa, não era algo a ser correspondido, era algo a ser sentido. E aí, como vocês estão vendo aí no slide, ele se estruturava a partir de quê? De um pessimismo, de uma ironia, de uma idealização e, consequentemente, fuga da realidade, o que a gente pode chamar também de evasão, certo? Tudo começa com 2 autores, tem o Walter Scott, que a gente comentou, né? Daí vem a literatura gótica, e o Lord Byron.
O Lord Byron, o mais conhecido, intitulou a teoria byroniana, que era o quê? Era morrer por amor. Traduzindo, você só me amava se morresse por mim. Então, esse pensamento, ele impregnou a juventude da época. Muitas pessoas morriam porque acreditavam que só era amor se eu extravasasse aquele sentimento, tá? Lembre, não é amor carnal, amor conjugal, apesar de isso existir, mas era amor além de si, tá? Era um sentimento que depois veio confuso aí com depressão, com pensamento de suicídio. Então, foi uma coisa muito conturbada na época. Para vocês terem uma ideia, o Lord Byron, ele acaba escrevendo um diário, e aí esse diário, ele é lido por vários jovens, causando a morte desses jovens. As pessoas liam, acabavam em depressão, definhavam e diziam, pronto, isso é amor, tá certo? Eu acredito que eu já tenha comentado em sala com vocês, mas o sentido de amor que se configurou em Lord Byron foi um amor não correspondido, e aí ele queria experimentar esse sofrimento, essa sofrência, como diria Marília Mendonça, né? Essa sofrência toda, tá? E aqui no Brasil, professora, quem são os principais representantes? Nós vamos ter alguns bem conhecidos, como Álvaro de Azevedo, Casimiro de Abril. O Álvaro de Azevedo está aqui, ó, a fotinha para vocês compreenderem. O Casimiro de Abril também. E aí vocês vão perceber que há uma melancolia nos seus poemas. Eles falam muito da imagem da mulher como uma virgem, é um sofrimento eterno, eles gostam de sofrer, se referem a essas mulheres como donzelas, tá? Dão a ela o que eles têm de melhor e assim por diante. Nós vamos ter em segundo plano Fagundes Varela e o Junqueira Freire, eles são secundários. E aí, nesse momento no Brasil, alguns autores deixam de produzir poemas e eles vão desenvolver a prosa, ou seja, os livros, tá? Como a gente conhece. Quem são? Machado de Assis, José de Alencar, entre outros autores, beleza? Então, nós vamos ter o quê? Uma primeira geração supernacionalista que não funcionou, né? Ela vai ter continuidade posteriormente lá no modernismo, século XX. Nós vamos falar disso em outro momento. Nós vamos ter uma segunda geração que vai falar de amor, dessa loucura por encontrar esse amor, esse significado de vida. E nós vamos ter uma terceira geração totalmente voltada para o Brasil. O que acontece? Na primeira geração, um único autor, na segunda geração, muitos autores, e na terceira, novamente, um único autor, que é o Castro Alves. Estão vendo esse gatinho aqui, ó? O Castro Alves, ele era um estudioso, na verdade, ele era abolicionista, tá? E aí, ele descobriu que na Europa existia uma vertente, uma corrente, na verdade, literária, que falava da renovação do ser a partir de aves. Quem assistiu Harry Potter aqui vai lembrar que em Harry Potter nós vamos ter a Fênix e ela ressurge das cinzas. Pois bem, com esse pensamento, né, o Castro Alves se baseia no Condor, que é essa ave aí que vocês estão vendo, e ele representa aquele que tem um voo alto, livre, que consegue ver tudo. E ele dizia que o poeta tinha que ser assim, tinha que ser livre, liberto para falar o que quisesse. A poética do Castro Alves, ela vai se ater a dois temas principais. Primeiro, a abolição da escravatura, nós vamos estar aí no ápice da abolição da escravatura. E segundo, ele vai falar muito sobre a mulher, mas de forma erótica, tá? E não pensem que é o erotismo de hoje, mas o erotismo no que se refere à sexualidade,
ao corpo feminino, que na época era um tabu, entre outras coisas. Então, a terceira geração vai ser chamada de condoreira ou condoreirismo, referente a essa ave, tá? Então, o Castro Alves, o que que ele vai fazer? Ele vai ser o poeta dos escravos, ele é conhecido como poeta dos escravos. Para vocês terem uma noção, ele acabou libertando vários escravos de uma das fazendas de seu avô, e por causa disso ele foi renegado, né? Teve toda uma problemática social. E um dos poemas mais conhecidos dele é esse, O Navio Negreiro. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Então ele descreve, é um poema muito longo, gente, se vocês quiserem ter ele na íntegra, pode ficar à vontade, no material que vocês têm para que vocês leiam, tá? A gente pode estudar isso em sala novamente. E aí vocês vão perceber que ele descrevia esse tráfico de escravos, né, ao Brasil, como isso ocorria, como essas pessoas eram renegadas, tá? E aí, nós encerramos por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Um cheiro, se cuidem e até mais.